Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Aqui estamos, estádio Santiago Bernabéu, a Liga dos Campeões está de volta e é sempre muito legal poder acompanhar essa competição aqui de pertinho e mais ainda poder levar tudo dela para vocês, porque a Champions é especial e estamos aqui para falar sobre a terceira rodada da Liga dos Campeões. A gente vai ter aqui no Bernabéu um jogo histórico e eu quero falar sobre isso para vocês. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui, sempre lembrando que vocês já podem ser membros do canal e ajudar este canal a crescer, a se desenvolver e também ter algumas coisinhas especiais aí que vocês ganham sendo membros do canal. Sempre se inscrevam, deixem o like, os comentários. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse Real Madrid Juventus e sobre tudo que aconteceu nessa terça-feira aqui na capital espanhola. Quarta-feira de jogo grande na Liga dos Campeões. Estamos falando de uma reedição de duas finais de Champions. Estamos falando do segundo duelo mais repetido na história da competição. Estamos falando de um Real Madrid e Juventus que vai acontecer aqui no Bernabéu nessa quarta-feira. Um jogo que vocês acompanham com a gente na TNT e na HBO Max. E um jogo que promete ser daqueles interessantes por como tudo está se desenvolvendo. Primeiro dizer que as duas equipes chegam em momentos bem diferentes. A gente está falando de um Real Madrid líder de La Liga, de um Real Madrid 100% na Champions, de um Real Madrid que está contando com o Kylian Mbappé, que está vivendo seu melhor momento na carreira em relação a gols. O Mbappé está com uma média de gols que faz o torcedor do Real Madrid, que quando a gente fala em Real Madrid e Juventus, já vem muito à lembrança o nome de Cristiano Ronaldo. Esse início de trajetória dessa temporada do Mbappé está sendo um pouco de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Está com uma média de mais de um gol por jogo, coisa que o Cristiano conseguiu por aqui. Inclusive a Juventus era um dos rivais favoritos de Cristiano Ronaldo. Foram 10 gols em 7 jogos do Cristiano, todos eles do Real Madrid contra a Juventus. Ele balançou as redes em todos os jogos do Real Madrid contra a Juventus. Depois, claro, aquela bicicleta fez a Juventus contratar o Cristiano Ronaldo e levar para a Itália para ver se ele rendia também contra os outros adversários. Mas isso aí é outra história, mas é óbvio que quando a gente fala de Real Madrid e Juventus, na cabeça de muita gente, vem os gols de Cristiano Ronaldo, vem as partidas decisivas de Cristiano Ronaldo, e que está sendo um pouco Cristiano Ronaldo nesse início de temporada para o Real Madrid é realmente Kylian Mbappé. 15 gols em 11 jogos na Champions, 5 gols em 2 partidas, realmente um momento incrível do Mbappé, que jogando nessa quarta-feira vai se tornar o jogador mais jovem a chegar a 90 jogos na Liga dos Campeões. O Mbappé aí batendo recordes e recordes e recordes. O Mbappé é uma certeza nesse time do Real Madrid e outras duas certezas devem ser os dois jogadores que o Xabi Alonso deixou no banco de reservas no jogo contra o Getafe. Arda Güler e Vinícius Júnior devem voltar ao time titular. O Vini, que faz um grande início de temporada, em relação a números, é o melhor início de temporada do Vinícius no Campeonato Espanhol, mas na Liga dos Campeões o Vini ainda não balançou as redes e a gente sabe o quanto ele gosta do cenário Bernabéu na Champions, então vamos ver se o Vinícius tem a oportunidade. No primeiro jogo da temporada do Real Madrid na Liga dos Campeões, aqui no Bernabéu, o Xabi Alonso começou a partida com o Rodrigo. Tudo indica que nessa terça vai ser o Vinícius e o Rodrigo foi titular no fim de semana, então esse rodízio na ponta esquerda, eu acho que na cabeça do Xabi Alonso nesse momento, o ponta esquerda titular do Real Madrid é o Vinícius Júnior. E inclusive no jogo contra o Getafe, o Xabi Alonso terminou com o Rodrigo jogando pela direita. Foi a primeira vez que a gente viu o Rodrigo jogar pela direita nessa temporada. O Mastantuono não vive um bom momento, então fica essa dúvida aí de como é que o Xabi Alonso vai organizar o time ofensivamente, quem serão as peças, né? O Jude Bellingham foi titular no último jogo, deve repetir agora, vamos ver se ele e o Arda Güler vão ser os dois titulares ao mesmo tempo. Não sei, a gente tem muita dificuldade de entender as escalações do Xabi Alonso e a gente vai muito por pistas dos jogos anteriores para entender o que ele vai fazer no seguinte. Pelo menos isso é o que tem sido desenhado. Um Xabi Alonso que tem muitos desfalques na defesa, o Hausen não está à disposição, Carvajal e Trent até treinaram um pouco com o grupo, mas não chegam a tempo também, tem Rüdiger fora, tem o Ceballos fora, é um Real Madrid com muitos problemas de lesão, principalmente no setor defensivo, mas vamos ver como é que o Real Madrid vai se sair contra uma Juventus que vive um momento esquisitíssimo.
Essa Juventus mais empata que outra coisa. Na Liga dos Campeões são 2 jogos, 2 empates. 6 partidas consecutivas sem vencer, inclusive no fim de semana foi derrotada pelo Como, Nico Paz, jogador que pode voltar a ser o jogador do Real Madrid, que tem opção de compra sobre ele, que está no Como, fez um grandíssimo jogo contra a Juventus. Uma Juventus muito perdida de ideias, é uma Juve que tem dificuldade para atacar, dificuldade para defender, que no meio de campo não se impõe. E vamos ver o que o Tudor vai organizar para conseguir tentar tirar algo dessa Juventus, né? Na prévia do jogo a gente conversou com o Courtois para a TNT Sports e ele falou, olha, a Juventus é um time histórico, todo mundo aqui falando muito, né, que a Juventus é um histórico da Champions, daqueles clubes, o Xabi Alonso disse, que fizeram o futebol europeu ser grande. O momento da Juve é muito estranho, mas é uma oportunidade para dar a volta contra o Real Madrid no Bernabéu na Liga dos Campeões. Então, por mais que o momento da Juventus seja estranho, é uma oportunidade para começar a construir outra coisa. E isso faz com que o Real Madrid não possa entrar confiado pelo momento da Juventus. As duas equipes se enfrentaram no Mundial de Clubes, mas os contextos eram bem diferentes, então a gente nem está colocando muito na conta assim, se o jogo pode ser parecido, semelhante. O Real Madrid teve dificuldades no início da partida, depois conseguiu controlar, a Juventus ganhou só por 1-0. Então vamos ver como é que os dois técnicos vão planejar esse jogo, que sem dúvida vai contar com um grande ambiente aqui em Madrid. As noites de Champions são momentos em que o torcedor do Real Madrid se compromete a lotar o estádio, e aí o que a gente vê muito em La Liga, a gente vê também na Champions, mas com talvez menos, que é o estádio se vende muita entrada para turista, né? Na Liga dos Campeões também acontece, mas o torcedor do Real Madrid tem um carinho tão grande pela competição que é mais difícil liberar a sua entrada em dia de jogo de Champions, então a gente deve ter um ambiente incrível aqui para esse jogo. Na prévia da partida, o Courtois, que é o 4º capitão do Real Madrid, foi quem deu entrevista coletiva. Uma entrevista coletiva do Courtois bem incisiva e tratando temas bem polêmicos e colocando as coisas, assim, na opinião dele, nos lugares, né? Falou sobre o jogo em Miami, que está gerando muita polêmica aqui de La Liga. Falou sobre as atitudes do Tebas, criticou muito o presidente da La Liga. Um Courtois que foi muito sincero em relação a várias coisas e principalmente em relação a Vinícius Júnior. O Courtois foi questionado sobre o momento do Vini, até por ele ter mudado o jogo lá contra o Getafe, conseguindo fazer um cenário que geralmente pesa desfavoravelmente para o Vinícius, ele transformou em algo favorável para ele e para o Real Madrid, que conseguiu vencer aquele jogo dentro de um cenário complicado. E o Courtois falou, olha, eu acho que em muitos momentos o Vinícius foi injustiçado, e que muitas pessoas fizeram piada quando ele chegou ao Real Madrid. Ele sempre conseguiu dar a volta nisso, e aí trouxe, né, para a importância que o Vini tem para o elenco, para como ele está amadurecendo, está sabendo lidar com essas situações e transformar elas a favor dele e a favor do time. Achei bem interessantes as respostas do Courtois em relação ao Vinícius. Depois a gente conversou para a TNT com o Courtois sobre o Endrick, que é outro tema do momento do Real Madrid, pela não minutagem. Né, são 6 jogos consecutivos do Endrick no banco, 100 minutos, ele é o único jogador de linha do Real Madrid que não teve minutos até agora, e é realmente muito difícil de explicar isso dentro de um contexto de um jogador que já se mostrou muito determinante quando teve a oportunidade de jogar, né? Então que o Xabi Alonso não tenha dado 1 minuto sequer para o Endrick até agora faz com que se crie e se gere muita expectativa sobre o futuro do Endrick, que a gente até trouxe informações na TNT de que caminha para um empréstimo na janela de inverno, né, em janeiro, mas que vamos ver como é que vai ser o desenrolar da temporada. Até agora ele não teve minutos. Será que ele vai continuar não contando absolutamente nada para o Xabi? A gestão do momento do Endrick, ela chama muita atenção, porque a gente não está falando de um jogador qualquer, a gente está falando de uma promessa do futebol que o Real Madrid investiu alto e que, com o pouco que teve na temporada passada, entregou. E não ter nada de minutos é muito chocante. Então, o tema Endrick também foi perguntado de novo ao Xabi Alonso sobre isso. Ele segue sem querer falar sobre o que pode acontecer em janeiro e diz que conta com todos os jogadores, mas a realidade é que ele tem contado com todo mundo, menos com o Endrick. Então, vamos ver como é que vão ser os próximos jogos do Endrick, mas essa opção de empréstimo que antes não era citada, não era tratada, o cenário mudou muito depois do jogo contra o Getafe e a gente, obviamente, vai continuar acompanhando
e desejando que a gente possa ver o Endrick jogando com o Xabi Alonso, para pelo menos saber como é que ele tá. Porque o Endrick não joga há 5 meses, 3 meses ele teve lesionado, mas já está à disposição, já está treinando com o grupo. E foi interessante na resposta do Courtois que ele disse, cara, o Endrick tem qualidades que nenhum outro jogador tem, assim, ele é um talento e ele tem coisas diferentes, então chama atenção a gente não estar vendo nada disso, né? Vamos ver se contra a Juventus o cenário se constrói para que a gente possa ver os primeiros minutos do Endrick na temporada. Tomara que a gente possa ver de certa forma, mas seguiremos acompanhando a situação do Endrick. O Rodrigo, que foi titular no fim de semana, não deve começar jogando esse jogo, mas muito provavelmente vai ter minutos, porque é um cara também que o Xabi Alonso tem contado, e eu tô até curiosa para ver se ele não vai ser uma opção para a direita, porque pode ser que seja. E o Militão foi titular também no último jogo, jogou os 90 minutos e acredito que o Xabi Alonso vai até repetir com ele, porque não tem o Hausen, né? E não tendo o Hausen, e tendo o Hausen também, o Militão é um cara que está dando muita segurança no tipo de jogo que o Real Madrid está fazendo ofensivamente, principalmente, porque é um jogador muito bom na bola parada, mas que é fundamental para correr para trás quando precisar defender. Então, acredito que ele joga também, só para trazer aí o panorama também dos brasileiros para vocês. É um jogo interessante, é uma semana muito importante para o Real Madrid, para a gente entender aonde está o Real Madrid do Xabi Alonso, que começa com esse jogo contra a Juventus e depois teremos o clássico no domingo. Mas nessa quarta-feira, Real Madrid e Juventus aqui no Bernabéu, o jogo que você acompanha com a gente na TNT e na HBO Max. E se vocês chegarem até aqui, sempre aquele pedido, se inscrevam, deixem um like, comentem e claro, eu volto no pós-jogo para contar para vocês o que vivemos aqui no Bernabéu nessa quarta-feira. Beijo para todo mundo.